pessoal, aqui quem está falando é o Rick da Terra A137 e hoje vamos estar falando aqui um tema recentemente decorrido, sobre vida em outros planetas. Bom, para quem é meio desligado nas notícias, que nem eu, e ficou sabendo por último que os Estados Unidos, exclusivamente o Pentágono e, pelo que eu lembro, a NASA, confirmaram a existência de OVNIs. Ou seja, talvez esses OVNIs, nós temos a imagem clássica de um disco voador, esses OVNIs sejam controlados por vidas inteligentes, seres inteligentes que provavelmente vieram de outro planeta. Então vamos estar dando esse tema aqui de vida em outro lugar, além daqui, sobre vida de outros planetas e falando também sobre o sentido biológico da vida aqui na Terra. No caso, para começarmos a falar de vida em outros planetas, temos que saber a origem da vida aqui na Terra. Claro que tudo está em teoria, não é nada que temos certeza. Aliás, todos os conhecimentos que nós adquirimos ao longo de todos os anos da humanidade, de toda a humanidade, é apenas teoria, não sabemos exatamente. Que pode virar um podcast futuro, um papo com alguém sobre isso. Mas vamos começar aqui. Musiquinha relaxante, Ok. O princípio da vida. As coisas essenciais que precisamos ter para haver vida, pelo menos no conhecimento aqui da nossa Terra. Existem 3 coisas essenciais para a vida: a água, o carbono e o oxigênio, sendo que o oxigênio ele é algo mais sugestivo, porque nós que estamos acima na Terra, nós precisamos de oxigênio para respirarmos, principalmente oxigênio para manter todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas dentro do corpo funcionando, que é principalmente para alimentar nossas células sanguíneas, mas eu acho que isso é algo um pouco mais avançado aí de biologia ou algo básico de ciências, eu não sei, mas não vamos aprofundar muito nesse tema agora. Uma coisa interessante é que, segundo as pesquisas que temos aqui, segundo os cientistas, a fala dos cientistas e os estudos, toda a vida dentro da Terra surgiu da água, veio da água, de micro-organismos que evoluíram. Bom, mas a pergunta que eu quero fazer agora é de onde veio a água. Vamos aprender isso exatamente agora. Mas eu falei exatamente agora, mas nós precisamos introduzir um tema primeiro: origem da vida na Terra. Para vocês terem ideia, quando caíram os primeiros meteoros, que seriam meteoros gigantes de gelos, aqui na atmosfera do nosso planeta, a atmosfera do nosso planeta era extremamente rígida, que seria praticamente insuportável de respirar, porque ela tinha hidrogênio, sulfato de hidrogênio, também CO2, que seria o gás carbônico, e apenas um pouco de oxigênio e vapor da água. Por ser uma Terra, um planeta recém-formado, ela estava muito quente, tinha uma temperatura altíssima. E essas temperaturas altíssimas não permitiam que esse vapor da água se condensasse, chovesse e fizesse todo o ciclo da água que conhecemos. Ou seja, não tinha água em estado líquido na nossa querida Terra. Bom, só uma curiosidade aí para quem gosta de fósseis, gosta de aprender sobre a vida na Terra. Os fósseis mais antigos que foram encontrados é de 2 a 3 bilhões de anos atrás. Ou seja, quer dizer que há muito tempo atrás, pouco depois dos climas ficarem favoráveis na Terra, nós já tínhamos vida. Quer dizer que essa vida ela surgiu meio que de repente. Não foi de um passo para o outro, claro, mas ela surgiu
meio que de repente, num tempo muito curto, em que apenas os climas favoráveis, apenas um tempo certo já permitiu surgir vida. Mas vamos falar sim do tempo antes da água, o tempo antes dos mares na Terra. Os primeiros seres vivos acreditamos ser, segundo os estudos, eu vou falar isso toda hora porque é tudo em teoria. Eu quero que você lembre que é tudo em teoria, estamos sempre tratando de teorias, que não sabemos realmente de uma verdade prática, mas aceitamos isso com verdade por enquanto, até surgir uma teoria melhor. Mas tá certo, os primeiros seres vivos foram micro-organismos que viveram na água, que permitiram nós aqui da Terra respirar oxigênio, porque eles faziam um processo de fotossíntese dentro da água que liberava o oxigênio, mas vamos tratar isso um pouquinho mais à frente. A água do espaço. O que acreditamos ser, a água não veio exatamente desse planeta, mas sim veio do espaço. Água e também uma forma básica de carbono, uma base de carbono veio através de meteoros. Esses meteoros que acreditamos ser esses meteoros que vieram em direção à Terra, colidiram e derreteram, formando os mares. Eles se localizam ali no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, separando bem certinho até, né, os planetas rochosos dos planetas gasosos. E esses meteoros, eles são grandes meteoros feitos de água congelada, ou seja, grandes blocos de gelo. Claro que não apenas água, mas também ali outros elementos químicos que tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e etc. Esses meteoros, por estarmos ainda tratando aqui do início do sistema solar, esses meteoros iam desenfreados, porque não tinham uma grande gravidade que nem a de Júpiter para desviar eles para outro lugar. Então, frequentemente eles iam e se colidiam com a Terra, e acabavam derretendo pela alta temperatura que tinha na superfície da Terra. Então eles colidiram, derretiam e formavam água. Bom, para você ter uma ideia, o nosso planeta é 70% composto de água. Claramente a Terra tinha bem menos do que o tamanho da Terra atual, mas seria uma quantidade imensa de meteoros ou meteoros imensos que colidiam contra a Terra, e eram meteoros cheios de água e com carbono base, uma base de carbono. E foi através daí que acreditamos ter vindo a água e a vida, porque esses meteoros batiam contra a Terra e ao mesmo tempo que resfriavam a superfície, eles derretiam e formavam a água. Bom, a água, por mais que no início ela deveria ser super quente, porque isso foi um processo gradual de talvez milhares de anos, por mais que ela fervesse muito, ainda pode haver isso é mais uma teoria minha, que ainda poderia ter tido vida dentro daquela água, mesmo ela estando em altas temperaturas. Vou dar um exemplo aqui da Terra atual que conhecemos, que são micro-organismos chamados extremófilos ou também termófilos, que eles sobrevivem em altas temperaturas até de 120 graus. Claramente a água deveria ferver há muito mais disso no início do planeta, mas é algo de se pensar, que talvez a gente não tenha encontrado fósseis ainda ou vestígios deles, mas talvez até naquele tempo tenha havido os extremófilos, tenha havido vida. Mas vamos continuar aqui para as teorias mais concretas, não de um podcaster que nem é famoso. Bom, então depois de um tempo que a Terra se resfriou e o mar estava mais calmo, os mares revoltos da Terra estavam mais calmos, houve
vida. Não se sabe ao certo, provavelmente carbono com outros elementos foram se juntando e houve vida, e através de um processo de uma evolução lenta, esses micro-organismos desenvolveram a clorofila, que seria um pigmento verde que captasse a luz do sol, transformando a luz do sol e a água em alimento, em energia, para começar a se mover e se multiplicar. Então, enormes cadeias, era praticamente um bote verde na água. Claro que eles ficavam mais submersos, mas era algo grande que ia se multiplicando e aumentando cada vez mais, se alimentando. E esses micro-organismos, que acreditam ser algas de uma cor ciano, que acreditam ser de umas algas ciano ou cianobactérias, esses organismos eles iam fazendo a fotossíntese e liberando oxigênio molecular na Terra, habitando a superfície, transformando a superfície em algo habitável, colocando o oxigênio na atmosfera e transformando a superfície em algo habitável. Então, agora que vocês já sabem de onde que veio onde que teorizamos que veio a vida na Terra, através desses meteoros que caíam e derretiam e esfriavam a Terra, que começaram desde aquele simples organismo até evoluírem e estarmos aqui, nós seres humanos, você ouvindo aí do outro lado do podcast e eu aqui gravando o podcast, vieram desses grandes meteoros. E essa crença, essa teoria é chamada de Panpernia, que é uma teoria que a vida não nasceu exclusivamente da Terra, mas sim veio do espaço. E é aí que chegamos à questão: se nós fomos sortudos o suficiente para cair essa quantidade de meteoros, derreter e transformar água, em quanto sistema solar não pode ter ocorrido isso? Você que, se estiver à noite aí e olhar para fora, você pode ver as estrelas. Cada estrela você pode imaginar que é um sistema solar, ou até uma estrela que morreu e estamos recebendo a luz apenas agora. Mas se cada estrela for um sistema solar, e se esses sistemas solares se assemelhassem ao nosso, pode ter havido vida em um desses sistemas solares muito antes de nós. Ou seja, seres vivos que demoraram mais tempo para se desenvolver, tiveram mais tempo para se desenvolver e talvez estejam nos observando a criação de uma nova raça, de uma nova espécie. E talvez nós, seres humanos, quando evoluímos e tivermos capacidade de transformar, de fazer expedições para outros universos, para outros lados do espaço, seremos os OVNIs deles, né? Quem sabe? Uma coisa interessante que eu quero te falar, como eu já comentei, a luz que nós recebemos pode ser até de estrelas que já morreram, de estrelas que estamos recebendo a luz apenas agora. Estamos olhando, pensando que é algo momentâneo, mas é algo que ocorreu há bilhões de anos atrás. E isso também acontece para os outros seres vivos. Por exemplo, se estiver em outra galáxia em que os seres vivos estiverem olhando para o céu e vendo a Terra, de quanto tempo é a Terra que eles estão vendo? Mas de todos esses fatores, de toda a vida na Terra, e se mesmo que uma pequena chance ocorreu a vida em outro lugar? Bom, agora eu vou terminando meu podcast. Aqui quem falou é Rick, da Terra A137, e evolução ou criacionismo. Falou!